uma pergunta fundamental que a gente faz quando decide implantar uma agrofloresta. Qual é o espaçamento que eu planto as árvores, né? Porque a proposta determina o design. Se eu vou plantar citros como carro-chefe, se eu vou plantar café como carro-chefe, qual é o espaçamento? Aqui nós já fizemos vários espaçamentos. Por exemplo, aqui nós temos 3 metros e começamos com hortaliça. Ainda aqui vocês podem ver o nirá, ainda continua produzindo, com 3 metros de largura. Aqui nós plantamos com espaçamento de 4 metros, também começando com hortaliças. Em seguida as hortaliças, nós testamos capim-maçai e vimos que não foi bem, porque o capim-maçai não cresceu muito alto e a trapoeraba muitas vezes tomou conta. Então agora na próxima chuva a gente vai trocar por mombaça. 4 metros de largura, filas de árvores. Um dos carros-chefes nosso é o citrus, que está plantado num espaçamento de 4, 5 metros na linha. Aqui nós plantamos com 5 metros e nós começamos aqui com grãos. Então a gente plantou um milho híbrido, 1051, que era um milho para pamonha, né? Ele é híbrido, não é transgênico. E vocês percebem agora que nós não começamos com hortaliças. 5 metros nós começamos com grãos. Porque as árvores mais afastadas, a gente consegue fazer mais tempo grão naquele lugar. E a gente fez grão uma vez e decidimos que, não, agora vamos continuar sem grão. Então 5 metros é um espaçamento muito grande para a gente plantar, manter sem árvores, né? E aqui nós fizemos então com 6 metros. Então nós temos de 3, 4, 5 e 6 metros de distância. E aqui também nós começamos com grãos. Então nós plantamos aqui, isso era um pasto, por muitos e muitos anos, mais de 30, 40, até acredito 50 anos era um pasto. Desde 2013 ele estava vedado. E nós plantamos trigo no inverno e começamos a plantar as linhas de árvore. Então você percebe 6 metros. Se você vai todo ano fazer grãos com linhas de árvore, então 6 metros é um espaçamento razoável, porque as árvores vão demorar muito para fazer muita sombra nessa área. E a gente podando o eucalipto a 4 metros, 5 metros, não deixando as árvores passar dessa altura. E no momento do plantio do grão, a gente poda todas as árvores a 4, 5 metros. Então é uma poda drástica, a madeira vai engrossar todo ano e dali 10, 15 anos você pode extrair a madeira para vender da linha de árvores. Seria a primeira colheita eucalipto, depois com 20 anos, 30, o mogno, 40 anos o ipê roxo, enfim. Você pode fazer esse design. E o que acontece? Se a gente mantém 6 metros sem plantar grão, eu acho que é uma perda muito grande de fotossíntese manter isso aqui aberto. Então nós importamos capim agora, a gente tem um banco de biomassa, que são os pastos aqui desses 46 hectares, roçamos as áreas lá. Na verdade, todo esse capim, ele veio dos aceros que nós fazemos no entorno da propriedade. O acero é para proteger dos incêndios, muito comum no cerrado, os incêndios criminosos, que queimam milhões de hectares. Então a gente roçou lá 10, 15, até 20 metros de largura, e aí o capim rebrota verde e não tem problema do incêndio atravessar, o incêndio que vem dos vizinhos. E todo esse capim dos limites, nós trouxemos para cá. Simplesmente colocamos o capim em cima. O que aconteceu? Já matou. Se a gente abrir aqui, ó, matou e o solo está maravilhoso aqui embaixo. Ó. O capim morreu. Ele está bem úmido por causa da irrigação do trigo que pega um pouco aqui. Então, o que vai fazer agora? Quando chegar a chuva, nós vamos plantar de novo aqui. Nós plantamos aqui Pelita urograndes, dos dois lados. Então tem mangueiras, tem cabo de machado, jabuticaba, as frutíferas. Aqui nós vamos plantar, então é emergente, com extrato médio. Então nós vamos plantar café com altos aqui. Também podemos colocar cajamirim, mas nós temos que calibrar muito bem a sombra. Porque se a gente encher de emergente, nós vamos ver o que acontece no próximo lugar que nós vamos agora. Então vocês entenderam que a proposta determina o design. Se eu vou plantar café, então eu faço um espaçamento 3x1. Agora, olha o que acontece. Se você tem um pasto e decide plantar café, aquele pasto está vedado. Então se eu fizer 3x1 para café, então café de metro em metro, 3 metros,
café de metro em metro, aí eu posso alternar os estratos aqui que vão sombrear o meu café, tanto planto árvores extrato alto, médio emergente aqui, ou aqui. Ou então eu planto emergente com café aqui, alto com café aqui, posso plantar ali médio e alto com café, e emergentes eu salto. Eu não posso plantar emergente a cada 3 metros, porque isso vai entulhar a parte do extrato emergente e não vai chegar luz para o nosso café. Então é fundamental isso. Agora voltando, se eu plantar café aqui num pasto, o capim é suficiente para eu dividir aqui, ó. Eu peguei um pasto, eu roço aqui, então 1,5 m de capim para eu cobrir aquela linha de café, 1,5 m de capim para eu cobrir essa linha de café. Esse capim, aí eu afofei aqui, posso usar a máquina da SR Implementos, que ela afofa 40 centímetros de largura e subsola. Então eu tenho 40 centímetros de terra nua para cobrir agora, a cada 3 metros. Se eu tirar aqui 1,5 m para cá, 1,5 m para cá de capim, esse capim é suficiente para impedir que as ervas, as sementes de capim que vão despertar nesses 40 centímetros atravessem. Ó, isso aqui estava dessa altura, quase 1 metro de altura. Já diminuiu em uns 40 dias que está aqui, 50 dias, diminuiu quase 50%. Mas matou o capim. Então, maravilha, a gente vai abrir isso aqui e plantar o nosso café, o extrato alto, emergente, aqui no meio. Agora, se a gente fizesse isso a cada 3 metros, muitas vezes a quantidade de capim não é suficiente. Então você tem que importar capim de fora. E importar capim de fora é caro. Foi o que nós fizemos. Mas qual que é a nossa ideia? Nós vamos ter biomassa suficiente agora, isso aqui vai durar muitos meses. Esse capim, a quantidade foi muito capim, quase 1 metro já. O Ernest diz a altura do umbigo, né? Que é a regra para ter uma biomassa suficiente. E ele não pode ficar nessa forma convexa. Quando a gente vir plantar, nós vamos abrir com os garfos, afofar a terra, e aí ele vai ficar com esse formato. Um formato côncavo no meio, e daqui vai plantar, vai sair as nossas mudas aqui do café e das árvores do futuro. Então é fundamental isso, a gente conhecer as árvores frutíferas que são nosso carro-chefe, para a gente saber o tamanho da copa dela quando ela é adulta. Porque não tem problema eu plantar um abacateiro de semente a cada 10 centímetros, a cada 50 centímetros, porque eu vou ralear. Agora, se eu planto as minhas árvores fundamentais, enxertadas, que são caras, uma lixia, por exemplo, na minha região enxertada é R$35. Então eu não posso plantar uma lixia enxertada a cada 10 centímetros, mas eu posso plantar sementes de lixia a cada 10 centímetros. Só que leva 10 anos, 15 anos. Qual que é a sua pressa? Essa é a pergunta que Ernest sempre faz. Qual a sua pressa? Então se eu tenho pressa, eu vou plantar enxertado. Se eu não tenho pressa, eu planto de sementes. Agora, então eu já vou pôr a minha planta no espaçamento definitivo dela. Então se eu visito uma monocultura de lixia, lixia é extrato médio. Se eu colocar ela como se fosse uma monocultura, eu só vou ter lixia no extrato médio, porque na agricultura convencional, o que a gente busca? A gente busca maximizar a fotossíntese daquilo que nós queremos, daquela planta, o nosso foco de economia, né? O nosso foco do investimento. Só que na agrofloresta, nós temos, na agricultura sintrópica, nós temos a evolução da sucessão natural por meio dos estratos. Então, eu não posso ter só lixia no extrato médio como se fosse uma monocultura, porque eu vou ter o extrato alto, o extrato emergente. O extrato médio na estratificação, ele cobre quanto? 60%. Então se o meu foco é lixia, ela só pode sombrear 60% do extrato médio quando está adulta. Se o meu foco é abacate, ele só pode sombrear 40% do extrato alto quando ele estiver adulto. Então eu visito um cultivo comercial de abacate, eu vejo, então quer dizer que um abacate adulto, ele tem aí 8 metros de diâmetro. Mas eu não posso entulhar o meu extrato alto. Se eu entulhar o extrato alto, o que vai acontecer? Não vai ter luz chegando no médio, no baixo. Eu não vou criar uma floresta estratificada. Se ela não for estratificada, eu não esfrio a atmosfera, eu não tenho uma zona de baixa pressão atraindo a umidade. Então nós temos que ter o quê? Focar sempre na fase adulta, a porcentagem de extrato de cada andar, a porcentagem de sombra de cada andar.
Independente se o meu carro-chefe é abacate. Por exemplo, se meu carro-chefe é noz pecan, estou lá no Rio Grande do Sul, noz pecan, eu visitei um plantio de noz pecan, alguns anos atrás, era 12 por 12 o espaçamento. Então, quando a noz pecan perdia as folhas, era um mar de vazio, a cada 12 metros, tanto assim como assim, era um pé de noz pecan, embaixo o agricultor usava como pasto. Isso é uma monocultura de noz pecan. Isso não sequestra água, isso não produz matéria orgânica. E quando a noz pecan, os pés adultos, enfolhavam, cobria tudo de sombra. Então eu tinha uma emergente, que é a noz pecan, cobrindo tudo. Então na época principal de fotossíntese, primavera, verão, a noz pecan enfolhada, não chegava luz embaixo. Então eu uso a noz pecan como uma das emergentes. E a noz pecan só vai poder sombrear, se eu quiser só noz pecan, ela só pode sombrear 20%. Mas eu posso ter um carro-chefe embaixo, seja um citros no extrato médio, seja muitas árvores que tem lá no sul, pêssego como extrato médio, maçã como extrato alto, pera como emergente, junto com a noz pecan, eu posso construir o mais complexo que eu quiser, se eu respeito. Quando chegar na fase adulta, só posso ter de sombra 20% de emergentes, 40% de sombra dos altos, 60% de sombra dos médios e 80% a 90% dos baixos. Então, em outra região, quando o carro-chefe é café, aí sim, o café como carro-chefe, ele é extrato baixo. O cacau como carro-chefe, ele é extrato baixo. Então eu posso ter de 80% a 90% dominando o extrato baixo. E é isso que Ernest faz, planta cacau 3x3 no extrato baixo. Porque acima dele que nós vamos ter os outros extratos. E ele tem açaí, cupuaçu, castanha, todas as outras árvores dos outros extratos do clima tropical. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, pessoal, quando a gente não tiver capim suficiente, porque o ideal é que fosse isso, mas vamos dizer que eu quero hoje, eu tenho uma terra lavrada e não tem capim, eu quero implantar hoje tanto o capim nas entrelinhas como a linha de árvores. A ideia que Ernest dá, ele até desenvolveu um protótipo junto com a SR, ele está em desenvolvimento esse protótipo, que quando a gente afofa e subsola os 40 centímetros, essa máquina já derrama sementes de crotalária, de abobrinha, de feijão de porco, nesses 40 centímetros. Então são plantas de crescimento rápido. Então a crotalária cresce rápido aqui, sombreia e impede o crescimento do capim. E a gente vai roçar a crotalária quando ela crescer com 40 dias e coloca no nosso café. Então a gente buscar por espécies de crescimento rápido, de preferência leguminosas, quando a gente não tem o capim para acumular. Então naquele 40 centímetros eu plantei as mudas de árvore, plantei o café de muda, plantei as árvores de semente, e aqui do lado, onde tem terra nua, eu planto uma planta de rápido crescimento e fácil manejo, como a crotalária, que daí eu corto ela e cubro o meu café. E a crotalária cresce rápido e a sombra diminui o despertar aí, a evolução das ervas que já estavam lá naquele lugar. Então isso é uma estratégia para a gente, ou se a gente tem pouco capim, então a gente acumula o capim a cada 6 metros e nessa linha do meio a gente planta, nos 40 centímetros descoberto, plantas anuais de rápido crescimento que eu vou manejar para produzir biomassa para cobrir a linha das árvores. Então nós vamos ver aqui nesse sistema que nós plantamos há quase 4 anos atrás, em 2017, daqui 4 meses vai completar 4 anos. Foi praticamente zero de insumos. Só que nós plantamos muitas emergentes, né? A cada 3 metros nós plantamos filas de eucalipto. Praticamente tem filas que é de 1,20 m, 1,50 m, filas de eucalipto aqui, a cada 3 metros eucalipto. O que aconteceu? O eucalipto como emergente fechou muito. É quase que uma monocultura de eucalipto. Então as plantas embaixo não se desenvolveram bem. Nós podamos os galhos laterais poucas vezes, as árvores eram pequenas, e aqui foi quase zero de insumo. Foi em 1 hectare, 4 metros cúbicos de esterco de curral e 800 quilos de calcário. Então a gente vê que os citros, por exemplo, com 0 de adubo, e nós trocamos o capim, era braquiarinha, plantamos 4 tipos de capim para ver o que se estabeleceria melhor. E a gente viu
que foi o antropólogo muitas vezes que estabeleceu aqui. E roçando todo ano e acumulando uns citros de 4 anos, por causa do excesso de sombra das emergentes. Então é fundamental que nesse processo da gente plantar por sementes em alta densidade, a gente vá raleando. A poda é fundamental para produzir biomassa, produzir carbono e acelerar o crescimento das plantas, porque quando as árvores rebrotam, estimula o crescimento de tudo. Então o que nós vimos aqui? Ficou muito próximo às linhas de eucalipto com 3 metros. Então nós vamos tirar essa linha de eucalipto, então vai ficar 6 metros e vamos plantar manga. E a 5 metros agora a gente destopa todos os eucaliptos e poda os galhos laterais, deixa 3, 4 só galhos para estimular a rebrota. E vamos plantar aqui manga com as árvores nativas. Se o sistema ainda aceitar café por mudas, aceitar no sentido, nós temos condição hoje de ter café aqui ainda? Eu acredito que ainda não está no ponto do solo para aceitar café, mas nós podemos fazer como fizemos com citros, pôr um pouco de esterco, pôr um pouco de insumo na implantação, planta agora com 6 metros de largura, vai entrar muita luz. Aí nós temos que tomar uma decisão, nós vamos querer esse sistema para grãos ou esse sistema para frutas? Porque o processo para grãos, na linha das árvores, nós não podemos plantar frutas que vão abrir a copa, como manga, citros, porque alguns anos depois já vai fechar os 6 metros. E aí a gente não vai produzir. Então é fundamental que a gente decida, não, aqui vai ser grão, então eu planto na linha das árvores madeiráveis, o eucalipto, o ipê, a aroeira, o mogno, e assim eu posso podar drasticamente todo ano a 5 metros, que não vai atrapalhar o cultivo de grão. Trituro, então é isso que a Kern está desenvolvendo, máquinas para triturar essa poda apical e jogar no campo, e a gente vai ter produção de grãos com entrelinhas de árvores a cada 6 metros. Agora, se é pomar, então não precisa ser 6 metros, eu posso fazer 4, 5 e salteando os estratos. Emergente não é 20% só que tem que cobrir, então eu planto aqui, posso pular 2 linhas, posso fazer a cada 12 metros uma linha de emergente. Você vai plantar mais, mas com o tempo, você raleando, você vai ver a porcentagem ideal de sombra, 20% de emergentes, 40% dos altos, 60% dos médios, 80%, 90% dos baixos. Você vai dosando a sombra no caminho, mas é fundamental que no início a gente plante em alta densidade. Aqui a gente viu o quê? 3 metros encher de emergente é quase uma monocultura de emergente, não tem luz para cá. Ah não, então vamos ficar podando, mas rapidamente, como o eucalipto rebrota rápido, ele já fecha, poucos meses depois ele produz outra copa e já sombreou de novo, muito mais que 20% do extrato emergente. Então é fundamental a gente calcular, sempre que estiver caminhando, dosar a sombra de cada extrato para os nossos plantios. Isso é fundamental. A gente vai ver no próximo bloco quando a gente deixou espaço. Nós plantamos muito mais espaçado o eucalipto e nós vimos que o citrus não estava desenvolvendo bem, faltou comida. E nós colocamos uma única vez. No processo de 4 anos, nós adubamos bem uma única vez, vocês vão ver a diferença no crescimento. Por isso que eu acho que vale a pena agora, na implantação da linha das árvores, a gente caprichar na adubação, plantar mandioca, feijão, milho, junto com nossas árvores, e plantar as árvores que vão suceder à sombra. Então, se eu plantei café, eu plantei mamona, feijão de porco no início para sombrear o café, daqui a pouco aquilo sai. Eu tenho que ter a próxima planta que vai sombrear o meu café. No ciclo inteiro que está se sucedendo, eu tenho as árvores que sempre estão protegendo aquela minha cultura que necessita de sombra. Seja um café, seja um citrus do extrato médio, um abacateiro do extrato alto. Então o abacateiro no extrato alto, ele precisa 20% de sombra. Uva não é emergente, uva é extrato alto, ela precisa de 20% de sombra. E aí que nós vamos desenhar então os nossos agroecossistemas para obedecer esse critério de conforto para cada cultura econômica que nós escolhemos para os nossos cultivos. E nessa linha aqui, plantada também em 2017, mas o eucalipto aqui está com 9 metros porque a gente plantou grão em algum desses espaços maiores. E nós fizemos um único tratamento, um ano depois,
de colocar um pouco mais de esterco na linha. Olha a diferença do impacto. Um simples manejo de não ter tantas emergentes e colocar um pouco mais de insumo, porque lá foi praticamente zero de insumo, né? Foi 4 metros cúbicos de esterco para 1 hectare. Isso praticamente é zero, né? E 800 quilos de calcário. Mas aqui, um ano depois, a gente fez um tratamento ainda, colocou um pouco mais de esterco. Então acompanha aqui, ó. Isso aqui é um limão Tahiti. Esses são os gonçalos, que são as árvores do futuro, que vai substituir o eucalipto. Outro gonçalo, uma longã. Aqui outro limão, uma manga e uma jaqueira aqui. Acho que seja melhor, quando a gente prepara linhas de árvores, numa região tão pobre como essa, o insumo que a gente coloca, ele é muito mais um catalisador das reações do que propriamente um adubo, né? Porque ele vai criar uma condição muito melhor para as árvores, mas a gente tem que plantar todos os estratos em alta densidade para que ali na frente essa condição artificial que a gente deu para a nossa planta econômica, que é uma planta de luxo, ela não se ressinta dessa falta de esterco, porque a gente já vai ter a poda de tudo aquilo que a gente plantou em alta densidade. Se a gente não fizer completo, daqui 4, 5, 6 meses, aquele esterco vai embora e nós não temos quem cubra o solo, quem alimente aquela condição ali de vida que nós criamos nesse início. Então, resumindo o que nós falamos nesse filme, a proposta determina o design, o espaçamento que eu planto. Então, mas na verdade, no fundo, eu preciso saber apenas o extrato que minha planta ocupa na floresta e o ciclo de vida. Aí se eu consigo consorciar com todas as minhas árvores. Porque o tamanho da copa, eu só tenho que saber daquelas mudas que eu compro enxertadas, porque eu já estou plantando no espaçamento definitivo. Porque das outras espécies, eu não preciso saber o tamanho da copa, porque isso acontece, é um processo iterativo. O que é a iteração? É um sistema que você ajusta no processamento. Você vai ajustando no processamento. Então, se eu plantei tudo de semente, as árvores estão em alta densidade, eu vou raleando e mantendo aquelas porcentagens de sombra, porque mais importante que a porcentagem de sombra, você pode ter um sistema que tem lá 20% de emergente, de sombra, 40% de sombra nos altos, 60% nos médios, 80%, 90% nos baixos. Mas mais importante que isso é a dinâmica que eu dou para a sombra, é a dinâmica que eu dou para o sistema, ou seja, eu tenho que podar todo ano drasticamente os estratos médios e altos, e se eu não plantei emergentes que perdem as folhas, eu tenho que ralear os emergentes ou até podar. Por isso dá preferência a emergentes que perdem as folhas. E nesse caminho, para chegar na fase adulta do meu sistema, eu vou chegar nessas porcentagens de sombra. Então, se eu gastei muito plantando mudas enxertadas, eu não posso ralear, podar, porque custou caro. Então, dessas é importante eu saber o tamanho da copa, porque eu já plantei ali no início, no espaçamento definitivo. Agora, aquelas de sementes, é esse processo iterativo que no caminho eu vou avaliando e podando. E no final eu vejo, tem 2 pés de abacateiro que eu plantei de semente, está muito grande, eu tiro um e deixo o outro. Eu escolho o melhor abacateiro. Então esse processo Ernest faz com o cacau. Ele planta cacau 3x3, mas ele planta 100 sementes naquele espaço de 9 metros quadrados. Com 2 anos o cacau começa a produzir. Ele já raleou muitos, mas tem vários cacaus naqueles 9 metros quadrados. Então ele vai escolhendo sempre o melhor dos melhores, aquele mais produtivo, aquele mais saboroso, até no final, na fase adulta, naqueles 9 metros quadrados, eu tenho um cacau selecionado entre 100, o mais resistente a doenças, o mais produtivo, o mais bem formado, o melhor, o suprassumo do suprassumo.